Bom dia! Normalmente eu dou boa noite, é estranho, mas estamos aqui hoje pela manhã, às 7 horas, para fazer uma live com Débora Age, de Vigias do Ninho. E a gente vai estar conversando hoje sobre 5 passos para ser uma mulher sábia. E aí vamos esperar um pouquinho aí o pessoal chegar. Verônica, Keila, Daniel, sejam bem-vindos, Alana, Daniela, Esté, Sara, bom dia, gente, Eliana, Thaís, oi, Rebeca, e Débora já tá aqui com a gente. A gente hoje tá fazendo uma live no horário diferente, né? Um experimento também de outro horário para estar com vocês, falando um pouquinho sobre formação de pais a partir de uma cosmovisão bíblica, né? Talvez algumas pessoas se perguntem assim, mas por que a Ecoprime ela fala tanto sobre criação de filhos, né? Porque será que não seria melhor falar sobre pedagogia? E nós treinamos, né, a nossa equipe em relação à parte pedagógica e tudo mais, mas em casa o trabalho de vocês é criar os filhos, né? Tem outra perspectiva e o nosso papel quanto escola é ajudar. Deu uma baixa de conexão. O nosso. Nós queremos ajudar vocês a entender a missão de vocês quanto pais e a viver aquilo que Deus tem chamado vocês a viver na maternidade. Acho que agora vai. Bom dia, Priscila, Vilma. Então, como eu estava dizendo, o nosso papel quanto escola é ajudar nessas lives, é ajudar na formação dos pais, é ajudar os pais a entenderem a sua missão a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir da Bíblia, a partir do que Deus os chamou a viver e a como eles devem se relacionar com os filhos. Andressa, e o que é que isso tem a ver com a escola? Isso tem tudo a ver com a escola. Porque a partir do momento que vocês entendem a missão de vocês, a nossa missão está atrelada à missão de vocês. Nós conseguiremos fazer e realizar a nossa missão de forma muito mais fluida, porque vocês também estão realizando em casa. E que missão é essa? A nossa missão, a missão de vocês é conduzir os seus filhos a Deus. E a nossa missão está aqui, juntinho da de vocês. Nós entendemos que nós somos corresponsáveis com vocês nesta caminhada. E é por isso que nós fazemos essas lives, né? E chamamos pessoas assim como Débora, que têm sido usadas por Deus na vida de mães, na instrução de como elas devem viver a maternidade. E eu vou estar recebendo aqui Débora. Está começando a nossa conversa hoje. Manda mais aviãozinhos aí para as pessoas que vocês conhecem. A gente vai estar conversando hoje sobre 5 passos para ser uma mãe sábia. Oi, Débora! Bom dia, tudo bem, Andressa? Bom dia, tudo bom? E você? Bem, bastante frio aqui no sul, Eita, mas bem, graças a Deus. que Um coisa prazer estar boa. aqui. Ai, que bom, Débora. Também prazer te receber. A gente, quanto mãe, né? A gente tem tantos desafios e a gente sempre está buscando ser a melhor mãe que a gente pode. Mas muitas vezes a gente se frustra, né? Porque a gente às vezes coloca a força aqui e é muito importante. A gente às vezes quer olhar quer olhar para fora, para outros lugares, para aqui, para o Instagram, e encontrar formas de como ser uma boa mãe, né? Mas porque o nosso desafio ele é grande, nós sentimos o peso da nossa responsabilidade, nós amamos demais os nossos filhos e nós queremos ser a melhor mãe que nós podemos ser para eles, né? Mas com Você certeza, tem 5, né? e eu tenho 3, eu tenho um de 14, um de 12, um de 9, um de 5 meses, Uau! e tem Eva, que nós perdemos há 3 anos atrás. E aí são 5. Uau! Exemplo É. de mãe aqui para eu seguir. E aí, pronto. E aí, deixa eu estar para me apresentar. Meu nome é Andressa Oliveira, sou diretora da Ecoprime, tenho estado à frente da Ecoprime nos últimos 10 anos, sou fundadora da escola, né, que surgiu com a proposta de oferecer uma educação bilíngue e cristã.
sim. E a gente tem batalhado nesse intento de trazer essa perspectiva para pais a partir de uma cosmovisão cristã da sua missão. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estava explicando antes de tu entrar, né? Sim. Então é isso que a gente está fazendo aqui, ajudando os pais a reconhecerem a sua missão a partir de uma cosmovisão bíblica. E por isso que é um prazer te receber. Você tem feito um Obrigada. trabalho aí, né, maravilhoso nesse Obrigada. último ano, através do Vigias do Ninho. E é muito bom ter você aqui para, né, trazer um pouco daquilo que Deus tem te ensinado, te revelado através da sua palavra. E Amém. Débora, me fala um pouquinho quem é Débora, me fala um pouquinho de você, pessoal aí. Eu sou Débora Ágil, eu sou formada também em educação, já trabalhei muitos anos, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, já lecionei em Londres, fui coordenadora de escola, Olha que legal. alfabetizei muitas crianças de outras nações em inglês, né? Se estivéssemos mais perto, né, Andressa, trocaríamos mais figurinhas. Isso, com certeza. E graças a Deus, assim, me tornei mãe aos 37 anos, né? E quando retornei ao Brasil, devido ao luto do meu pai, eu voltei para ficar perto da minha mãe e a gente acabou ficando por aqui. Aqui nós temos desenvolvido vários trabalhos também, né? Na igreja local, com adolescentes, com crianças. E Deus tem me dado o dom da escrita, né? Eu lancei um livro faz um ano e pouquinho, Maternidade com Deus. Foi em meio à pandemia, foi um milagre, né? Assim, em todos os sentidos. Ele já tem abençoado muitas mamães, para a glória de Jesus. Que Hoje bem. ele só tenho ele em e-book, porque a segunda edição está esgotada. Tenho trabalhado também com muitas mamães ali no Vigias do Ninho, falando da palavra. Nós estamos fazendo um estudo sobre declarar a palavra e tem sido muito lindo, sabe, Andressa? Ver o mover de Deus nas casas, as mães despertando para a palavra de Deus, para voltar à palavra, né? Porque Sim. quando eu abri esse Instagram, foi porque Deus colocou no meu coração muito forte de que para que a nossa maternidade realmente seja uma maternidade feliz, uma maternidade realmente que agrade a Deus, glorifique a Deus, nós precisamos, nós, mães, em primeiro lugar, termos essa experiência com o Senhor, de realmente depender de Deus. Isso foi muito forte, sabe? Porque apesar de toda a minha experiência com crianças, com educação ao longo da minha vida, quando eu tive a minha filha, eu me deparei assim que tudo aquilo, não que não fosse necessário todo o conhecimento, mas que diante de um ser humano que Deus entregou na minha mão, né, para ensinar, para cuidar, para amar, eu me senti totalmente incapaz, né? Ao perceber que se eu não dependesse dele ainda mais, nada disso seria possível, né? Esse trabalhar, esse processo de todos os dias não é possível. Então, esse tem sido o meu chamado, né? A minha motivação de estar nas redes sociais é despertando as mães para esse relacionamento com Deus. Que bênção. É tão importante e é tão abençoador a gente falar sobre isso, né? No meio de uma sociedade onde cada vez a maternidade é vista como algo negativo. Eu não sei se tu vistes, é, a alguém me mandou esses dias um blog de mães arrependidas. Isso me chocou tanto. Tipo, Uhum. mães que se arrependeram de ser mães, mas que amam os filhos, mas se arrependeram de ser mães. Como é que pode um negócio desse, né? É o cúmulo E, do egoísmo, né? pois é. E assim, e da falta de entendimento de vida, da nossa razão de ser, né? Exato. Falta de entendimento da palavra de Deus, assim, estão vivendo de uma forma tão distante daquilo que Deus tem separado para a gente. E é triste, porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em todas as suas instâncias, né? E quando as pessoas elas vivem longe do propósito de Deus, elas vivem infelicidade, elas vivem tristeza, né? Então, Sim. é muito bom poder entender que Deus, né, ele revela a sua palavra a nós. É bom saber que nós estamos aqui falando de verdades
É verdade. extremamente importantes, ricas, preciosas, que impactam a nossa vida de uma forma tremenda, né? E eu espero que essa live impacte a sua vida, porque nós estaremos falando sobre sabedoria, né? Amém. E lá em Provérbios fala muito, né, sobre esse contraste entre a tolice, né, entre o insensato e o sábio, né? E como o insensato, ele cava destruição, ele só cava morte, tristeza, destruição. E como o sábio, ele encontra o caminho da vida, né? E a gente, enquanto mãe, é isso que a gente quer fazer, não só para nossa vida, né, Débora, mas Precisamos, a- né? pois é, mas apontar o caminho da vida para os nossos filhos, né? Verdade. Então, é algo muito precioso. E a gente vai estar falando hoje sobre 5 passos. A gente sempre conhece alguém que precisa ouvir alguma palavra assim. Então, clica aqui no aviãozinho e convida pelo menos mais uma amiga para estar aqui com a gente, para escutar essas palavras, para que ela seja abençoada nesse dia de hoje. Débora, e aí? Sabedoria. 5 passos para a sabedoria. Então, quando a Andressa me convidou para estar aqui falando sobre esse assunto, a gente sabe que é um assunto muito desafiador, né? E que além do que a gente possa estar falando aqui, nunca será suficiente, né? Porque eu creio que a gente pode trazer passos, mas é Deus quem vai falar com você, né? Dentro da sua realidade, dentro daquilo que você tem vivido. E eu trouxe aqui princípios bíblicos que, se você aplicar eles na sua vida, certamente você vai ter sabedoria. Eu creio que a sabedoria ela é um assunto que Jesus trouxe de uma maneira muito bonita e profunda e que quebra muitos paradigmas nossos, né? De acharmos que a sabedoria pode estar em livros, em conhecimento humano e em tantas outras coisas. Quando Jesus diz, né? Quando ele compara ali, eu anotei aqui, em Mateus 7:24, ele diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Eu creio que essa é a maior definição de sabedoria, porque veio da pessoa que é a própria sabedoria, né? O nosso amado Jesus. Então, o que que Jesus diz ali? Que praticar a palavra é a sabedoria, né? Então, eu vou trazer vários princípios, você vai ouvir, você vai anotar, mas se você não praticar, não vai gerar vida, não vai gerar sabedoria, né, no seu lar, na sua maternidade. O primeiro que eu trouxe, né, algo básico, simples, mas profundo e de transformação dentro da sua casa, é a oração. Eu creio que a oração, a intercessão pelos seus filhos, é a base de todo o seu relacionamento, a base de toda a fonte de sabedoria que você possa receber. Eu tenho tido uma experiência pessoal de acordar nas madrugadas para orar. E eu tenho recebido, assim, uma transformação muito grande dentro de mim primeiro. E é isso que eu queria falar sobre a oração. A oração, ela é um relacionamento com Deus. Nós precisamos quebrar essa visão, muitas vezes religiosa, que nós construímos ao longo da nossa vida, de que orar é trazer uma lista de pedidos para Deus e ficar com uma canetinha ali esperando e ticando quando ele responde. Se ele não responde, eu me frustro, ou se ele demora para responder, eu começo a me inquietar, né? Então, assim, eu creio profundamente que Deus, ele quer se relacionar conosco como um pai. E se nós não tivermos essa visão de Deus como um pai, como aquele que quer se fazer conhecer a nós e também nos permitir nos conhecer na sua presença, nós nunca vamos ter realmente a visão do que é orar. Porque eu creio, sabe, Andressa, que orar é realmente um aprendizado, né? Ninguém nasce sabendo e também não é do dia para a noite. Você vai desenvolver um hábito de oração e essa oração ela pode ser de alguns minutos, começando aos poucos, mas à medida que você vai realmente tomando consciência da necessidade que você tem
de se relacionar com seu pai, você vai crescendo nesse relacionamento. E isso vai causando, gerando vida dentro de você. E claro que uma vez que uma mãe se coloca diante de Deus, como ela não vai lembrar do seu filho, né? Como ela não vai colocar diante de Deus as necessidades daquilo que ela não está conseguindo fazer, que ela não está conseguindo lidar, a falta de sabedoria que ela está tendo naquelas áreas. E tudo isso, o trabalhar de Deus, né? O falar de Deus durante a oração, vai trabalhando dentro de nós primeiro. Por quê? Porque Deus, a presença do Espírito Santo, ela vai sendo avivada dentro de nós. Eu tenho conversado, sabe, com muitas mães que me dizem assim: Débora, eu não ouço mais a voz do Espírito Santo. Por que que Deus não fala comigo? Eu oro, oro, parece que nada acontece. Eu tenho recebido muitas pessoas dizendo isso. E sempre digo assim: olha, Deus está olhando o seu coração. Se você tem tido um coração sincero na presença de Deus, você vai ouvir a voz dele. Agora, se existem coisas dentro de você que está te impedindo de ouvir essa voz, então é hora de realmente você se quebrantar na presença de Deus, de você reconhecer aquilo que está dentro de você. Às vezes a gente não consegue nem reconhecer, mas eu creio, sabe, Andressa, que quando nós nos colocamos em quebrantamento diante do Senhor, Ele vai nos mostrar. Muitas vezes eu tenho visto assim mamães que chegam para mim dizendo: eu tenho gritado muito com meu filho, eu não tenho tido sabedoria no meu falar. Débora, o que está acontecendo? Eu oro, como eu já disse, né? Eu oro e não acontece nada. Então, eu sempre pergunto: o que realmente está por trás deste grito, sabe? Porque eu vejo que muitas mães, elas reagem de uma forma negativa com seus filhos, porque existem raízes, existem coisas ali dentro mal resolvidas. E uma delas, que eu tenho percebido muito nos meus aconselhamentos, é a falta de perdão. É aquela raiz de amargura que as mães têm guardado por várias situações, por N circunstâncias, né, Andressa, que as pessoas nos decepcionam, o ser humano é assim, né? Isso. E a gente acaba guardando isso dentro da gente, e isso vai causando coisas, reações dentro de nós que muitas vezes nós não entendemos. E também são entulhos dentro do nosso ser que impedem que o Espírito Santo venha falar conosco. Então, quando eu falo sobre, as mães falam: eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ter discernimento para lidar com o meu filho, eu sempre digo: primeiro você tem que se esvaziar. Primeiro você tem que ir aos pés do Senhor e começar a falar para Ele tudo isso que está dentro de você, que está causando esses entulhos dentro do seu coração e te impedindo de ouvir a voz dele. Porque uma vez que nós vamos entregando a Ele, perdoando as pessoas, rompendo com isso tudo, aí nós voltamos a ouvir a voz do Espírito Santo. E isso faz uma diferença incrível na nossa maternidade. E isso você vai construir na oração. Isso você vai construir decidindo priorizar a oração na sua vida. Não é fácil, é uma renúncia. É renunciar o seu tempo, é renunciar certas coisas que você está colocando à frente daquilo que é mais importante. As mães dizem: mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Sim, as nossas vidas são corridas, temos demandas, muitas, as mães ainda mais ainda sobrecarregadas. Mas Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele nos chama todos os dias. Mas será que nós estamos ouvindo o seu chamado e respondendo? Será que nós estamos dispostas a abrir mão do nosso tempo? Porque para mim o tempo, Andressa, fala muito sobre aquilo que eu amo. Se eu amo algo, eu gasto tempo com aquilo. E se Deus não estiver como uma prioridade na minha vida, se eu não decidir: não, eu vou acordar mais cedo
para estar com o Senhor. Eu vou acordar antes que os meus filhos acordem. Eu vou acordar antes de ir para o trabalho, porque isso é tão precioso para mim, estar com o meu Pai. Se eu não abrir mão deste tempo e demonstrar Ele em amor, eu não vou ouvir a voz do Espírito Santo. Ele não vai me dar sabedoria. Ele não vai me dar discernimento na hora que eu não souber lidar com meu filho. Aquela voz do Espírito Santo não vai estar sensível no meu coração. Então, resumidamente, nós poderíamos ficar a live toda falando sobre oração, mas resumidamente, né, a oração é um relacionamento. E esse é o primeiro passo para que você tenha sabedoria. Perfeito. E é como você disse, né? É tão fácil a gente colocar outras coisas no lugar. Eu muitas vezes me vejo, né, assim, atolada com rotina, né, com as coisas para a gente fazer. E é exatamente o que você disse, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, né? E a gente muitas vezes deixa, facilmente a gente deixa a nossa devocional, o nosso momento com Deus, porque a gente está muito atribulado, porque tem outra coisa, porque a gente está em semana. Teve uma pessoa que estava dizendo, estou em semana de prova, eu não estou conseguindo e tal, né? Então, facilmente as coisas elas tomam lugar que só deveria ser de Deus, né? E aí tu estava falando, me veio logo o versículo de Mateus 6, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? A gente quer fazer todas as coisas e deixar o reino de Deus por último. É bem isso. É como se isso fosse sabedoria, né? Mas a verdadeira sabedoria é exatamente isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E depois todo o resto, né? Deus proverá de todas as outras coisas serão acrescentadas. Perfeito. É porque o que acontece é o seguinte, né? A gente quer fazer para Deus, né, Andressa? Nós temos isso dentro de nós. Achamos que Deus vai nos aceitar pelo tanto que nós estamos fazendo para Ele. E não que isso seja errado. Só que antes de nós fazermos, Deus quer que nós sejamos. E o que é esse sejamos? Ele quer você como filha. Ele quer a sua presença. Ele quer estar junto com você. Você lembra quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria? O que ele disse, né? Ele disse, não que o que Marta estava fazendo era errado, mas Jesus a repreende, por quê? Porque ela escolheu estar ali agitada, querendo agradar ao Senhor, e Ele nos dá a chave para tudo, né? O que ele responde? Maria escolheu a melhor né? parte, e essa não lhe será tirada. Então, essa melhor parte é a base da sua vida, da sua maternidade, da maneira como você vai se relacionar com as pessoas, entende? Porque muitas vezes a gente tenta, na força do nosso braço, no nosso conhecimento, naquilo que a gente já aprendeu, e isso não gera vida, porque só quem pode gerar vida é o Espírito Santo através de nós. As nossas palavras podem ser bonitas, mas não vão convencer. Não vai convencer seu filho, se o Espírito Santo não agir através de você. Por isso que você precisa construir a sua vida de oração. Você precisa voltar esse relacionamento diário com Deus, para começar a aprender novamente. Foi assim que eu me senti quando eu me tornei mãe. Eu sou cristã desde criança, sabe? Mas eu me senti reaprendendo. Eu me senti, Senhor, como que eu vou fazer aqui? É tudo muito bonito quando está escrito, mas na prática, me ajuda. Eu preciso depender de Ti todos os dias, porque eu não vou conseguir. E eu sei que você se sente assim também. Principalmente quando a gente olha, né, Andressa, para esse mundo, para as coisas que estão acontecendo. As aflições vêm ao coração das mães, as ansiedades, inquietações. E isso ninguém vai poder tirar de você a não ser Deus. A não ser aos pés do Senhor, a não ser ouvindo a voz dele todos os dias, você não vai conseguir ter forças, você não vai conseguir ter esperança. Ainda que você venha aqui na internet, ouça muitas pessoas querendo te ajudar, você precisa ter a sua experiência pessoal com Deus, porque Deus te conhece melhor do que ninguém. Né? Isaías diz que Deus nos conhece desde o ventre, antes de nós nascermos, porque nós temos que entender que nós somos seres eternos
Então Deus nos escolheu lá no ventre da nossa mãe, Ele nos chamou pelo nome. E isso é muito profundo, porque você é filha. Se você não tiver a revelação dessa filiação na sua vida, a sua maternidade não vai fluir como deveria. Porque como você vai ensinar para o seu filho, como você vai falar da palavra de Deus, que é a base que você quer que seu filho se torne filho de Deus, se você não tem essa revelação dentro do seu coração? E isso você vai construir num relacionamento com seu pai, né? Jesus disse lá que muitas vezes a gente pede mal, porque pede para resolver os nossos problemas. E quando ele fala isso, ele está trazendo a questão da oração para o relacionamento, né? Como eu comecei falando, não é uma lista de pedidos que eu digo, Deus me dá, me dá, me dá, eu preciso, tchau, amém. Não. Ele quer que você sente com ele, ouça a voz dele, venha conhecer esse Jesus maravilhoso que quer se revelar a você. E eu te garanto que isso vai transformar toda a sua vida, em todos os aspectos. Acho que a gente tem que ir para frente, senão eu não vou conseguir falar nem 2 aspectos. Né? Mas a oração é algo que realmente é muito profundo. E Débora, só para fechar essa questão da oração. Normalmente, por exemplo, tu entendes que nós devemos separar um momento para orar? Deve ter um momento no dia, dentro da nossa rotina, que deve ser separado para oração? Sim. De preferência de manhã, né? Isso, para mim é o que funciona melhor. Se eu não acordo de manhã para fazer isso, eu deixo para depois, o dia passa. Chega lá no final do dia, eu tô morta de cansada, né? E acaba que às vezes a gente acaba dormindo orando, né? De tão cansada que a gente tá. Então, eu acho também, acho que tem até a ver com as primícias, né? Tipo, isso. Até em primeiro lugar, né? No dia também, eu acho que faz muito sentido. Essa questão de a gente orar no primeiro horário do dia. É a renúncia, né? A renúncia que a gente tem que fazer, né? Acordar mais cedo. A nossa vontade nunca vai ser acordar, tá? Nunca vai ser. A carne não vai querer. E vai sempre surgir um monte de coisa para que você não faça. Mas aí você vai decidir. E dentro da sua decisão, que é uma obediência, eu chamo de uma atitude de fé. Porque você obedece é uma atitude de fé, né? Estar diante de Deus. E Deus vai falar com você, né? Isso, perfeito. Porque se queremos, né, viver tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, né? Precisamos começar assim, né? Diante do Pai. Nos derramando, nos esvaziando, como você disse, né? Para que possamos ouvir a voz dele. O segundo ponto que eu coloquei ler a palavra, né? É básico também, mas nós precisamos voltar aos fundamentos do Evangelho. Infelizmente, a gente vê hoje um cristianismo muito superficial. Pessoas não sabem mais o que está escrito na Bíblia. Isso tem me assustado muito, sabe, Andressa? Quando eu comecei a falar sobre a declaração da palavra, eu escrevia posts muito simples, citando versículos. Se você vê o movimento que isso gerou no meio das mães, os comentários, a impressão que eu tive é de que as mães não leem a Bíblia. Elas não conhecem. Porque você se admirar tanto de um versículo tão simples, é porque realmente algo está errado aí. Então eu comecei a falar mais sobre a palavra de Deus e isso foi assim, eu vou falar dela sempre, né? Porque é a base também para sua maternidade, para sua vida. Se você não sabe o que está escrito na palavra, você não sabe o que Deus pensa. As intenções, o coração, a mente de Deus estão ali. E uma vez que você se dispõe a ler, mais uma vez, o Espírito Santo vai trabalhar. Ele vai lembrar você daquilo que você leu. Agora, se você não lê, como que ele vai lembrar? Né? Eu gosto de dar um exemplo assim. Se você se alimenta todos os dias, né? Se você ficar sem se alimentar, digamos que você faça um jejum, vamos ver quantos dias você vai conseguir ficar em jejum. Talvez as pessoas que mais exercitam o jejum fiquem até, sei lá, 40 dias, cortem alguns alimentos, mas de alguma forma você vai ter que se alimentar, porque senão você vai morrer, né? Assim também é a sua vida espiritual. Como você pode supor
que você lendo a Bíblia uma vez por semana, no culto, né, na sua igreja, você vai estar bem espiritualmente ou sua fé vai estar fortalecida. É impossível, né? É impossível. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé não é um sentimento, né? Não é uma emoção que eu sinto quando eu estou cantando. Isso pode ser sim uma visitação do Espírito Santo, pode ser um falar de Deus na sua vida, mas a fé não vai ser fortalecida assim. A fé vai ser fortalecida à medida que você ler a palavra e se alimentar dela, se fortalecer dela. Assim como a gente faz quando tem um bebezinho, né, Andressa? Você tem um bebezinho aí? Uhum. O bebezinho precisa mamar, ele precisa do leitinho, ele precisa dos nutrientes, das vitaminas, para que o corpo dele se desenvolva saudável. Assim somos nós. Quando nós começamos na caminhada, o nosso leitinho espiritual, né, que é aquilo que eu estou trazendo aqui, digamos que é um leite espiritual, porque são as bases daquilo que você precisa para ter sabedoria. Então você precisa tomar desse leite, e à medida que você vai crescendo, o leite vai ficando um alimento mais sólido, mas tudo que você precisa está na palavra de Deus. E a leitura é fundamental. Eu aconselho você também a ler em voz alta, né? Que é uma forma de declarar. E toda vez que você ouve a palavra de Deus, ela gera fé em você, saindo da sua própria boca ainda mais. E declare para seus filhos. Nós temos feito um movimento ali no Vigias do Ninho de desafio, de declarar a palavra, e tem sido muito lindo os testemunhos que eu estou recebendo, as mães dizendo que, né, a mudança no filho, de um comportamento que ela não esperava, e a criança, de repente, o fato de ouvir a palavra gerando fé no coraçãozinho da criança, está transformando a maneira do comportamento dela. Outras crianças que estão apaixonadas pela Bíblia. Ontem uma mãe disse para mim, minha filha só quer falar o Salmo 23, né? Agora ela apaixonou nisso. Eu falei que ela continue. Se a paixão da vida dela for o Salmo 23, ela vai ser feliz o resto da vida dela. Por quê? Porque a palavra de Deus não é palavra de homens. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e é a única palavra que realmente pode gerar vida na vida dos seus filhos. Então, você precisa tomar essa consciência da importância de você resgatar a palavra na sua vida para que você possa transbordar. Nós só podemos dar aquilo que nós temos recebido. Então, esse é o segundo ponto, bem resumidamente, tá? Posso continuar? Pode continuar. Uma outra questão que eu tenho falado muito é sobre renovação dos pensamentos, também através da palavra. Porque nós sabemos que as nossas lutas, as maiores lutas que acontecem é na nossa mente, né? Então, quem de nós já não acordou, né? Cansada, frustrada, alimentando um monte de pensamento, olha para a situação, começa a desanimar, e daí aqueles pensamentos já se transformam em palavras, e daqui a pouco eu já estou reclamando, murmurando, e aquilo vira um ciclo vicioso dentro da sua vida, né? E você começa a se alimentar dos seus pensamentos ao invés da palavra de Deus, e isso vai tornando fortalezas na nossa mente, né? Eu não sou especialista na área, mas eu já li muitas coisas que comprovam que os pensamentos, eles cientificamente geram doenças, né? E essa questão toda de doenças emocionais, elas são causadas por uma vida que alimentou essas fortalezas, né? Esses pensamentos que foram se formando como fortalezas na nossa mente. Eu gosto de dar um exemplo, é como se fosse aquelas muralhas antigas dos castelos, que a gente vai colocando os tijolos um em cima do outro, e de repente quando a gente vê, a gente já não consegue mais enxergar certas coisas. Por quê? Porque o engano já tomou conta da nossa mente, as sutilezas, os sofismas foram sendo alimentados, aquelas mentiras que você aceitou, já te impede de enxergar muita coisa. E aí
A gente se depara com muitas mães dizendo, eu leio, eu leio, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Ah, eu leio ou eu ouço alguém falar, mas aquilo não entra. Por quê? Porque isso precisa ser quebrado, né? E o que acontece? Na verdade, a palavra de Deus, ela é poderosa, só que você precisa crer nela. Senão, ela vai se tornar apenas um livro de conhecimento. Se você não crer que aquilo que você leu veio do próprio Deus para a sua vida, para romper com aquele padrão de pensamento que você construiu ao longo da sua vida, aquela palavra que você leu, ela é poderosa e eu vou decidir pensar nela, eu vou decidir pensar como ela fala que eu devo pensar e não como o mundo fala, não como os padrões daquilo que eu tenho ouvido ao longo da minha vida. Por quê? Porque a verdade é ela, né? Lá em Filipenses 4:8, ele te dá uma lista de como você deve pensar, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, e ali você pode ler Filipenses 4:8. Se você pegar essa peneira espiritual e colocar sobre os seus pensamentos, você vai perceber, olha, eu diria que 90% deles vai sair. Você vai ter que romper com essa maneira de pensar e começar a pensar como Deus pensa. E isso vai gerar realmente transformação na sua vida, né? Eu lembrei daquele versículo de acho que é Jeremias, né? Que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Amém. E às vezes a gente olha para nossa vida, olha para as circunstâncias e só vê dificuldade, só vê obstáculo, né? Só vê tristeza ou amargura ou aquilo, as expectativas frustradas, né? Em relação à questão Exato. aos outros. Mas a gente precisa olhar para trás e ver aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Ver o quanto ele tem provido cada uma das nossas necessidades, né? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida, olha para os desafios na nossa frente e não nos sentimos capazes. E, né, a gente não sabe como, mas a gente vai lá e consegue fazer e a gente olha para trás e vê o agir de Deus na nossa vida e a gente percebe que a gente não está sozinho, né? Então, é, eu gosto muito sempre de olhar para trás, né? De ver isso, de constatar o agir de Deus na minha vida, porque isso me faz ter esperança ao olhar para frente, né? Olhar ao que tem diante de mim. E me Amém. enche o coração de gratidão, porque, como você disse, é muito fácil a gente murmurar, É, né? é muito fácil. O, e quando a gente faz isso, a gente acaba enchendo o nosso coração de gratidão, né? É. De gratidão a Deus. A fidelidade de Deus, né, Isso. Andressa? A gente percebe que muitas coisas que a gente acaba acreditando ao longo da nossa vida nos impedem de ver realmente que a palavra de Deus é a verdade, né? Eu gosto de dar um exemplo assim, quando Deus fala que você é filha, eu gosto de tocar nessa ponto de filiação, porque se você sabe quem você tudo é transformado. Você sabe para onde você vai, você sabe qual é o seu destino, você sabe quem está por trás, né, da sua história. Você não precisa querer provar nada para ninguém, porque você sabe quem você é nele, né? E através de Cristo Jesus, Deus te aceita, né? Por isso que eu estava falando, não são as coisas que nós fazemos que nos traz aceitação de Deus, mas é aquilo que Jesus fez por nós que nos torna aceitas. Então, nós somos filhas, né? Lá em Efésios diz que ele nos ressuscitou e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você pode dizer: não, eu sou filha, eu sou aceita, eu sou amada por Deus. Eu não preciso me comparar com ninguém, eu não preciso querer argumentar para dizer que eu tenho razão. Eu não preciso, Deus é a minha justiça, Ele vai por mim, Ele vai à minha frente. E entende que você saber, ter revelado em seu coração quem você muda a maneira como você age, né? Nós temos a tendência muito grande de querer nos defender sempre, né? Mas se eu sei quem eu sou e se eu creio que eu estou em Cristo Jesus, é Ele que me defende. É Ele que vai à minha frente. Eu não preciso me comparar. Nós vemos tantas mulheres hoje, Andressa, presas, né, com relação à aparência,
essa busca obstinada pela perfeição. Não estou falando de autocuidado, né? Eu estou falando do excesso, do absurdo, das plásticas, das coisas que vão te escravizando, né, a uma aparência que você quer mostrar para os outros. Por que isso? Porque você não sabe quem você é, porque você não teve revelado dentro de você o amor de Deus por você, através de Jesus, a aceitação que você tem nele. E se você não tem isso ainda na sua vida, busque. Busque na palavra, busque em oração. Deus vai te ajudar. Ele quer se revelar a você. Ele quer transformar tudo isso que está dentro de você aí bagunçado, confuso, e quer te mostrar que em Cristo Jesus tudo se fez novo. Deus já fez tudo por você. Você não precisa se esforçar nesse sentido de querer agradar a Deus, porque você já é. E a partir do momento que você sabe quem você é, aí Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Entende que é diferente? Eu não preciso me esforçar primeiro, não. Lembra do versículo? Nós estamos assentados nas regiões celestiais, assentados com Cristo. Você não está correndo, não está pulando, não está querendo mostrar nada. Não. Ele já te colocou nessa posição. E se você crer de todo o seu coração, aí ele vai começar a trazer realmente direção para a sua vida. São Amém. muitos assuntos, né? Então, e a gente acaba entrando, né? A gente fez o 1 e o 2 e o 3, que é a renovação de pensamentos, né? Quarto agora. Eu coloquei aqui. Amar com atitudes, né? Então, uma vez que todo esse processo de Deus na sua vida começa a te transformar por dentro, você vai começar a reagir como Jesus reagia. E o que é esse amar com atitudes? É ser uma mãe intencional nas coisas que você faz, né? É você demonstrar para o seu filho. É você investir tempo com seu filho. Porque a maior forma de demonstrar amor é gastar o seu tempo. Ainda que você tenha uma rotina difícil, agitada, você precisa colocar realmente uma prioridade com relação à sua maternidade, de ter um tempo com seus filhos. Se você tem mais de um filho, aí você vai ter que, né, Andressa, fazer um esquema aí para que todos possam ter esse tempo. Por quê? Porque isso é essencial, isso forma tantas questões dentro deles. Isso ajuda na formação da identidade. Isso ajuda na questão emocional. Muitas mães chegam para mim e falam assim: ai, meu filho não me ouve. Ai, eu não consigo ensinar meu filho a obedecer. Ai, isso, aquilo, não tá, essas coisas, né? A primeira coisa que eu digo sempre: como que está o seu tempo com seu filho? Você consegue sentar com ele para conversar? Você desliga o celular quando você vai falar com ele, você olha no olho, né? Você demonstra, você abraça, você beija o seu filho. E isso, gente, em qualquer idade, tá? Ainda que seu filho esteja entrando na adolescência, ainda que ele diga que não quer o teu abraço, ainda que haja aqueles conflitos que a gente sabe que são muito frequentes nessa fase, ainda que você precisa demonstrar o seu amor. Você precisa se aproximar, né? Nós temos, infelizmente, visto filhos dentro de suas casas isolados da família, isolados, não, né? Buscando, infelizmente, nos aparelhos eletrônicos, uma fuga, né? Uma identificação com pessoas, com jogos, com amigos, com conversas, quando isso deveria ser feito dentro dos lares. O seu filho precisa se sentir aceito dentro de casa. É a primeira referência na vida dele de amor, de Deus, de ensino. É você, né? É seu marido, se você for casada. É a família, é a base. Agora nós temos visto crianças, adolescentes alienados dentro de suas próprias casas. Isso só pode ser rompido com uma decisão sua, porque a autoridade que Deus deu foi a você. Você não pode ficar passiva achando, né, no caso, que a escola ela vai colaborar, mas você é a primeira pessoa
Deus vai cobrar de você, tá? Deus não vai cobrar da escola. Deus não vai cobrar do líder da igreja. Não. Você, Deus deu o filho a você. E ele é herança do Senhor na sua vida. Então, o que é esse amar com atitudes? É agir, né? É chegar perto. Se tiver que pedir perdão, seja você a primeira a pedir perdão. Seja você aquela que decide ir ao encontro do seu filho. Entende? Quebrando as barreiras. Claro que, como a gente falou aqui no começo, se você estiver orando pelo seu filho, se você estiver buscando na palavra, como a gente está falando aqui, tudo vai ser mais fácil. Por quê? Porque Deus vai te dar discernimento. Ele vai te mostrar uma estratégia. Os filhos são diferentes, vivemos em realidades diferentes, temperamentos diferentes. Mas isso não quer dizer que o amor não possa conquistar a todos. E uma vez que você alimenta a sua vida com Deus, uma vez que o seu espírito está cheio da presença de Deus, você vai conseguir romper essa barreira, entende? Por quê? Porque você já orou por seu filho, você já está intercedendo por ele, já está colocando ele diante de Deus. Então, o Espírito Santo já vai estar agindo no coração dele, vai quebrando essas barreiras e vai te aproximando. E quanto mais próximo você está do seu filho, mais ele vai te ouvir. Claro, nós não estamos falando aqui de uma coisa mágica, tá? Um relacionamento é construído no dia a dia. E se ele foi rompido, ou se há barreiras, as barreiras vão caindo e passo a passo você vai construindo novamente a confiança, o respeito, né? Você vai construindo esses valores. E à medida que você vai construindo esses valores, Deus também vai te ajudando. Isso. E ele age, né? Às vezes a gente quer transformar os nossos filhos pela nossa força do nosso braço, pelo poder das nossas palavras. Mas coitadinha da gente, né? A gente, né? Nós somos fracas e a gente tem uma limitação enorme, né? A gente precisa realmente... E aí a gente olha lá para o começo da lista, né, Débora? Orar. A gente precisa ler a Bíblia para entender o que é que Deus quer da gente, né? Renovar os nossos pensamentos e colocar a vida dos nossos filhos diante de Deus, tendo a certeza que Ele é poderoso para transformar corações, né? Às vezes eu tenho recebido no Instagram algumas mães, no meu pessoal, algumas mães, às vezes, com adolescentes, e muito angustiadas, porque estão vendo os filhos cada vez mais distantes, percorrendo caminhos que elas sabem, né, que são caminhos que estão os levando para longe de Deus, mas há esperança, né? Deus é aquele que ele transforma corações, então nós precisamos seguir esses passos, derramando diante de Deus primeiro, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa dependência, né, e colocando prontos para agir, né? Nos colocando nessa posição de ação, mas reconhecendo o tempo todo que é Deus que tem o poder de transformar o coração. Não desista do seu filho, né? Não, por mais difícil que esteja. Tem uma amiga minha que ela se converteu recentemente. E tem sido tão lindo olhar o mover de Deus na vida dela, Débora. Tão impressionante. E Deus tem colocado uma sede e fome tão grande da palavra no coração dela. E ela tinha uma dificuldade muito grande com a filha adolescente. E esse relacionamento, ele tem sido total e completamente restaurado. Sabe? Quase como um passo, sabe, como mágica, né? Andressa, eu não sei o que eu estou fazendo, mas olha o que está acontecendo. Né? Olha como Deus tem restaurado meu relacionamento com minha filha. Olha a minha filha aqui de joelhos orando. Meu Deus do céu. Lindo, e eu me emociono de falar nisso, porque realmente tem sido impressionante. E às vezes a gente duvida do poder de Deus, né? A nossa fé, por isso que a nossa fé é pequenininha, né? Sim. A gente duvida do poder de Deus de transformar, mas Deus, de fato, ele transforma o coração. Né? A gente precisa ter fé, crer e colocar diante dele a nossa vida, né? Porque, como você disse, né? Nós precisamos ser transformados primeiro. Mas, com certeza, ele transforma a vida dos nossos filhos. Ele transforma através de nós, muitas vezes, né? Porque os filhos estão olhando para nós, né? Verdade. E uma vez que uma mãe se posiciona dentro do seu lar, em oração, aos pés do Senhor, o coração realmente quebrantado, o agir de Deus começa, né? A palavra de Deus diz que ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, tudo começa por ali. Essa mãe começou assim, né? Isso, e a transformação da filha, a transformação da casa. E eu lembro que no começo a filha olhava para mim, mãe, por que agora você só fala de Deus?
É porque todas as respostas agora tem Deus no meio, né? E É, a nossa vida é assim, né? é isso. Tudo na nossa vida tem a ver com Deus, tem a ver com sua soberania, tem a ver com seu propósito, né? E É. aí começou com essa percepção dela, né? E foi fluindo essa mudança. É isso que Deus quer fazer, né, Andressa? Ele quer fazer. Isso. Nós vivemos dias decisivos, né? E nós precisamos, existe um clamor no coração de Deus para o despertamento das mães. E esse tem sido a minha bandeira, digamos assim, né? É tempo de despertar. É tempo de despertar. Então, Isso. se nós queremos ver a transformação na vida dos nossos filhos, nós precisamos despertar. O Verdade. último ponto que eu coloquei é que é isso que nós estamos falando, que nós somos falhas, né? Tudo isso que a gente está falando aqui não é sobre perfeição, porque perfeito é Jesus, né? Então, estando nele, nós buscamos a perfeição, mas ele sabe das nossas falhas. E as nossas falhas não nos definem. Por quê? Porque nós estamos nele. Então, ao falhar, nós podemos recomeçar com Deus. Esse é o quinto ponto. Você pode recomeçar. Talvez a sua história seja uma história difícil, talvez o seu filho já cresceu, talvez você não tenha tido as oportunidades que muitas mulheres tiveram de semear na vida do filho na infância, né? Eu vou contar um caso aqui bem rapidinho. Eu tenho uma mãe que eu aconselho e oro por ela há bastante tempo já. E ela conta uma história muito triste de um ensino que ela trouxe para a filha, mas claro, com falhas, né? Todos nós temos. E a filha entrou no mundo das drogas agora, na fase quase adulta que ela está, entre 17 e 18 anos. E a mãe tem sofrido muito, imagina, né? Coração de uma mãe que se dedicou e chegou nesse ponto, né? Mas o que nós temos feito? Isso que a gente está falando aqui. Todo dia ela recomeça com Deus. Todo dia ela ora. Todo dia ela está clamando. E eu coloquei para ela, querida, você batalha pela sua filha nas regiões celestiais. E o que é isso? Pegue lá Efésios 6, de 11 a 18. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a vida da sua filha. Se coloque nesse texto. Entende? Comece a clamar a Deus para que a sua filha seja liberta. E não desista, não desista. E aí ela foi, levou a filha para um psicólogo. Eu não sou contra psicólogos, tá? Eu só estou dando um exemplo. E aí ela foi, levou a filha para um psicólogo e a psicóloga disse que não tinha o que fazer, porque só podia ajudar até o ponto que ela se deixasse ajudar. E a gente entende, realmente é assim. E eu disse para ela, querida, tem coisas que é só Deus que faz, como você falou, Andressa. Tem coisas que é só Deus que faz. E o que você vai fazer enquanto Deus está agindo? Você vai colaborar e vai orar. Você vai agir por fé, porque a fé não é um sentimento e não é uma coisa passiva. Você precisa colocar a sua fé em ação. Então, quando nós não vemos solução, quando não temos mais o que fazer, porque a gente tenta, né? A gente tenta de todas as formas, até a gente se cansar. Parece que muitas vezes Deus diz assim: ah, agora você se cansou, né? Então deixa eu agir agora, né? Quantas vezes eu batalhei, me esperneei, chorei, desesperei, e Deus estava ali esperando. Esperando o quê? Esperando eu me quebrantar, esperando eu dizer: Senhor, eu não consigo. Eu preciso reconhecer isso, eu não consigo. É só o Senhor que pode fazer por mim. Então, essa mãe, ela continua na batalha. Ela ainda não venceu, mas em nome de Jesus ela vai vencer. Amém. E ela já tem experimentado algumas mudanças na vida da filha. E eu creio, sabe, Andrés, todo o meu coração, que se não fossem as orações dessa mãe, essa filha já estaria morta. Então, mamãe, há esperança. Há esperança, porque a nossa esperança, ela não está aqui. Ela não está naquilo que você está vendo. Ela não está nas notícias. Ela não está naquilo que as pessoas estão te dizendo. Ela não está nem mesmo, muitas vezes, nos pensamentos que você está alimentando. A nossa esperança é eterna. E ela está em Jesus. Eu queria só terminar dizendo, né? Que nós sabemos que estamos vivendo os últimos tempos. Então, desperte seu coração. Desperta. Deus quer agir na sua casa, na sua família. Deus quer agir na vida dos seus filhos. E quem sabe você é a pessoa que Deus escolheu para isso começar. Então se quebrante diante do Senhor.
Diga para ele tudo que está acontecendo aí dentro. Eu não sei, a Andressa não sabe, mas Deus sabe. E Deus quer te ajudar, Ele quer transformar. Mas você precisa, por fé, obedecer. Tomar essas decisões que nós estamos falando aqui. Com certeza, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te mostrar as estratégias. Porque a sabedoria é Ele, né? E nós estando nele, nós vamos aprender. Amém. E eu queria te convidar a tomar decisões agora. Às vezes a gente escuta tantas coisas, e aí o dia começou agora, e aí você já vai para o trabalho, e aí essas coisas vão ficar no ar. Você precisa tomar uma decisão. Tomar uma decisão de escolher um horário e decidir. A nossa sugestão seria acordar mais cedo. Se você precisa acordar de 6, acorda de 5. Se você precisa acordar de 5, acorda de 4. E se coloca diante de Deus. Toma essa decisão agora, porque você precisa buscar Deus. Você precisa buscar Deus em oração. Você precisa ler a palavra. Você precisa ouvir a voz de Deus. Nós não podemos continuar vivendo essa vida tentando intuitivamente sermos mães, né? Tem muita gente que diz, né? Eu acho interessante que não existe manual. Existe um manual. Existe um manual e a Bíblia, a palavra de Deus, ele não nos deixou perdidos. Então, vamos ler esse manual, vamos nos posicionar em relação aos nossos filhos, à educação dos nossos filhos. Eu li um livro há um tempo atrás, Débora, que se chama, não sei se tu já leste, Família Guiada pela Fé, de Vold Balcom. Foi um livro que tocou profundamente o meu coração. Leia. Tipo, é uma bênção. E ele fala de algumas estatísticas. Ele traz que 70% a 80% dos jovens cristãos confessos têm se desviado até o 2º ano de faculdade. E ele traz exatamente a questão de nós cristãos, muitas vezes, não entendermos a nossa missão quanto mães e pais, termos negligenciado a fase de formação dos nossos filhos, do ensino da palavra, de fincarmos neles, né, raízes mais fortes e mais profundas, porque quando eles chegam na faculdade, os ventos de doutrinas vêm e os têm levado. Né? E ele até usa o termo assim, eles têm sido os evangelizados e não os evangelizadores. Então, nós precisamos cumprir essa palavra, nós precisamos obedecer a Deus se queremos ver os nossos filhos, né? Se queremos dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E vemos os nossos filhos caminhando com Cristo. Porque é uma coisa assim, né? A mãe olha para o dia a dia e daí ela pensa assim, que diferença vai fazer eu ler um versículo, digamos? Vamos começar pelo simples, né? Sim. Mas isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Ou, eu tô aqui sentada pintando e falando, né, uma história bíblica. Que diferença isso vai fazer? Mas faz por quê? Porque nós não estamos falando de palavra de homens. Nós estamos falando da palavra que gera vida. E você está semeando sementes eternas no coração do seu filho. Então, aquilo que a Andressa falou, quando chegar na fase mais desafiadora, ele teve a base, ele recebeu o ensino, então ele sabe se defender. Ele sabe naquilo que ele acredita. Ele não vai ser influenciado porque ele sabe quem ele é, né? Claro, junto com tudo que a gente falou aqui, da oração, tudo. Mas a palavra de Deus precisa ser a base da vida do seu filho. Por quê? Porque a construção do caráter e da personalidade dele só vai ser realmente firmada em Jesus se estiver na palavra. Verdade. Né? E a gente tem percebido isso na escola, Débora, em relação à necessidade do entendimento da palavra para que os pais eles entendam a sua missão e vivam a sua missão dentro de suas casas. E dentre outros projetos, né, as lives são um projeto nesse sentido. E a gente, desde o ano passado, Deus colocou o projeto no nosso coração. E aconteceu o ano passado o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. É um dia que a gente faz aqui na escola, um dia inteiro presencial, para que a gente possa, a partir de uma cosmovisão bíblica, trazer estratégias práticas para os pais de como conduzir os seus filhos a Deus. No ano passado foi uma bênção. Eu estava até conversando com um rapaz essa semana passada, falando sobre o evento. Eu estava de repouso em casa, então eu vi ele só por vídeo. Mas ele falou assim, Andressa, o que aconteceu aqui foi algo diferente. Eu nunca tinha visto algo assim. Né? Os pais reunidos, quebrantados. Foi um momento de quebrantamento, foi um momento de joelhos em terra, foi um momento de decisão, de transformação. Foi assim, foi incrível, né? Uma oportunidade que Deus nos deu.
E esse ano vai ter de novo. A gente, no dia 18 de setembro, a gente vai estar recebendo o pastor Ted Tripp, Que legal, nossa. que é autor do autor do livro Pastoreando o Coração da Criança, né? Um livro Sim, também conheço. fantástico sobre educação e criação de filhos. E ele vai estar trazendo para a gente estratégias práticas nesse processo de pastorear o coração dos nossos filhos, né? Porque às vezes a gente traz aquelas soluções muito rápidas, mas a gente, na verdade, o que a gente precisa é alcançar o coração, é entender por que aquele coração está atribulado, por que aquele coração, né, tem falhado ali naquele mesmo ponto. E ele vai estar com a gente dia 18 de setembro. Então, para você se inscrever, para que você possa estar com a gente durante todo esse dia, do dia 18 de setembro deste ano, basta acessar o Linktree da nossa bio e você vai ter lá Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Né? Eu acesso www.ecoprime.com.br/CT. A gente tem investido tanto na nossa vida profissional, né? A gente às vezes passa 5 anos na universidade, 2 anos na pós-graduação, né? Às vezes ainda faz mestrado e a gente tem investido quanto na maior missão das nossas vidas, que é conduzir os nossos filhos a Deus, né? Que você possa se desprender aí da sua agenda, que você possa Vai se ter a opção organizar. online, Andressa? Não, a gente vai fazer só presencial. A gente entende que esse momento é importante, porque primeiro que a online hoje a gente tem vários entraves em relação a alguns conteúdos e a gente acha que é importante a gente estar junto ali, né, conversando, orando, como povo, como igreja. A Bíblia chama, né? Deus nos chama a nos congregarmos, a estarmos juntos. Claro. Então, o objetivo do evento é esse, é que a gente esteja junto realmente com a igreja, né, clamando a Deus pelas suas bênçãos, clamando a Deus que esteja presente em nossas casas, clamando a Deus por transformação nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. É um evento sem fins lucrativos, é um evento com um objetivo único, exclusivo, de abençoar a sua família. Claro que o evento tem um custo, então a gente divide esse custo com você para que a gente possa realizar o evento. Tá joia? Então, se inscreva. Se você mora em outra cidade, a gente tem recebido pessoas de todo lugar do Brasil, né? Conversa com teu marido. É importante que venha o marido e a esposa. A gente sempre coloca assim, porque quando a esposa entende uma coisa e o marido entende diferente, né? Fica difícil dentro de casa. É importante que haja unidade entre o casal. Então, aproveita para, de repente, deixar os filhos com os avós, com os tios, né? Tirar uns diazinhos também para vocês ficarem juntos, né? É importante o casal ter esse tempo de unidade, de comunhão, só o casal. E vem-se embora para Recife, que a gente está esperando por vocês. Tá joia? Débora, foi um prazer. Eu quero só orar. Posso orar? Vamos, tem sim. Tempinho ainda aí? Tem sim. Tá bom. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com a Andressa, Senhor, essa mulher de Deus que realmente tem se levantado nessa geração para fazer diferença nas famílias, no coração dos pais. Eu quero te louvar, Senhor, porque eu creio, Senhor, que tudo aquilo que ela tem feito e plantado ao longo desses anos não tem sido em vão. O Senhor tem visto o seu trabalho, eu quero abençoar, Senhor, sua vida, sua escola, seus projetos, Pai, que venham prosperar e que em tudo, Senhor, na sua vida pessoal e profissional, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor continue sendo a prioridade da vida dela, continue dando estratégias e sabedoria à tua filha, Pai. Eu também quero agradecer pela vida de cada mamãe que esteve aqui conosco e que vai assistir essa live depois. Espírito Santo, eu creio que o Senhor está se movendo entre nós, está trazendo, Senhor, despertamento aos corações. Eu creio que o Senhor tem urgência para falar ao coração de cada mãe, de cada pai. Eu creio no poder da tua palavra. E eu declaro, Senhor, que essas pessoas, Pai, que os olhos delas sejam abertos pelo poder do nome de Jesus. Que elas voltem, Senhor, ao relacionamento pessoal contigo, na oração, na palavra. Que elas possam, Senhor, decidir e obedecer a tua voz, Senhor. E se alimentar desta palavra viva, que pode gerar vida dentro delas e através delas. Senhor, eu profetizo libertação sobre cada família, Senhor, restauração de relacionamentos, cura interior, cura, Senhor, os casais, cura, Senhor, relacionamento entre pais e filhos, Pai. Eu me lembro, Senhor, da tua promessa que diz que nos últimos dias o Senhor iria converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Senhor,
nós realmente, Pai, queremos, Senhor, tomar posse desta palavra, Senhor, em obediência a Ti, Senhor. E realmente, Pai, se há mães aqui que precisam pedir perdão para os filhos, que elas perdoem, Senhor, que elas peçam perdão, que elas vão de encontro aos filhos e os relacionamentos sejam restaurados pelo poder do nome de Jesus. Ó Pai, toda barreira, Senhor, na mente, Senhor, todo engano, toda mentira, Senhor, que Satanás tenha colocado ao longo dos anos, Pai, para distanciar as famílias, para dividir as famílias dentro dos seus lares, Senhor, que caiam por terra pelo nome de Jesus. Ó Pai, que hoje, Senhor, que hoje nesta live, Senhor, haja mudança, haja decisão, Senhor. Haja realmente, Senhor, corações arrependidos diante do Senhor e dispostos, Senhor, a recomeçar contigo, Pai. Eu creio no teu mover, Senhor. Eu creio que não são as minhas palavras, mas é o mover do teu Espírito Santo que está fazendo, Senhor. E aonde a minha voz chegar, Senhor, que haja mudança, Senhor, que haja transformação, que haja cura, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Débora, que Deus continue te abençoando e te usando, né? Deus tocou profundamente meu coração. E eu espero que, né, como você orou, alcance o coração aí de todas as mães que estiverem escutando essa palavra hoje, nessa manhã, né? Amém, querida. Viu? Que Deus as abençoe. Beijo grande. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Tchau.